Você já se perguntou por que algumas pessoas aparentemente saudáveis enfrentam problemas graves de saúde do nada? Hoje vou compartilhar uma história real que vai mudar a forma como você enxerga as suas escolhas de vida e talvez salvar a sua saúde. Era véspera de Natal, risadas, crianças correndo, uma mesa cheia de pratos típicos, tudo parecia perfeito, até que de repente ele sentiu uma dor no peito. Suor frio, tontura. A ambulância chegou em minutos, mas o que aconteceu naquela noite foi mais do que um susto, foi um aviso. Ele foi diagnosticado com infarto agudo do miocárdio. Foi necessário realizar uma cirurgia de emergência para desobstruir uma artéria principal. Ele sobreviveu, mas ficou com uma pergunta que martelava sua cabeça. Eu nunca senti nada, como é que isso aconteceu? E essa pergunta me fez refletir, será que as coisas realmente acontecem de repente? Ou será que são as nossas escolhas diárias que silenciosamente estão escrevendo a história da nossa vida? Hoje eu vou te mostrar como pequenos hábitos acumulativos podem transformar ou destruir a sua saúde e como assumir o controle antes que o de repente chegue na sua vida. Enquanto caminhávamos e o paciente se exercitava, ele me contava a sua história e algo ressoou profundamente em mim. Ele dizia com convicção: eu nunca senti nada e de repente isso aconteceu. E naquele momento eu me vi refletida nele. Eu já estive exatamente nesse lugar. Não foi com um infarto, mas com a balança. Por anos eu inventei mil desculpas para não encarar a realidade. Culpei o estresse do trabalho, as mil e uma atividades do meu dia a dia. E quando eu achava que merecia um alívio, eu me mimava com comida. O resultado, um dia a realidade bateu na porta. Bati exatos 117 quilos na balança, pré-diabética, pré-hipertensa, com o joelho estourado, com obesidade. Mesmo assim, eu ainda tentava me convencer de que tudo estava bem e que eu não tinha nada. Mas sabe o que mudou tudo? Foi o momento em que eu percebi que eu precisava parar de fugir e assumir o controle. Não foi fácil. Enfrentar a realidade nunca é fácil, mas foi necessário. Essa mesma autorresponsabilidade que um dia eu tive que encarar foi o que eu tentei mostrar ao paciente naquele momento. Porque não é fácil admitir que muitas vezes são as nossas escolhas que nos colocam em situações difíceis. Mas enquanto não fazemos isso, continuamos nos iludindo com a ideia de que somos a pessoa saudável que nunca teve nada. A grande verdade é que nada acontece de repente. As escolhas que fazemos todos os dias ou que deixamos de fazer constroem silenciosamente a história da nossa saúde. E assumir a responsabilidade por nossas escolhas é o primeiro passo para escrever um novo capítulo. Eu compartilhei isso com ele de uma forma muito respeitosa e direta, dizendo: olha, eu também já estive assim, me perguntando como é que algo assim poderia acontecer comigo. Mas a questão é, quais são as escolhas que a gente fez ao longo de nossa vida? Como é que a gente se alimentou? A gente fez exercício? Nós cuidamos do que era importante? Ele ficou em silêncio. Era como se pela primeira vez ele estivesse enxergando além do diagnóstico e olhando para a sua própria história de vida. Foi uma conversa breve, mas poderosa. E enquanto voltava para revisar o seu histórico, eu não pude deixar de refletir sobre como ele e tantos outros vivem presos nessa narrativa de que a saúde é algo que simplesmente vem ou vai, como se fosse uma questão de sorte. E eu me pergunto, quantos de nós ainda estamos nos escondendo atrás de desculpas? Quantos de nós ainda estamos adiando o cuidado com a nossa saúde, com a nossa vida, apenas para depois nos surpreendermos com o preço das nossas escolhas? Assumir essa autorresponsabilidade não é apenas reconhecer os nossos erros, mas decidir de uma forma muito consciente que a mudança começa hoje, nas pequenas escolhas, porque no fim das contas, hábitos são isso. Pequenas decisões que acumulam um impacto poderoso ao longo do tempo. O mais curioso de tudo isso é que mesmo sabendo tudo isso, mesmo tendo enfrentado as minhas desculpas no passado, eu não tô blindada dessas desculpas. Vira e mexe, o meu cérebro ainda tenta me convencer de que eu sou uma vítima dessas circunstâncias. Ele sussurra quase com carinho: você não tem culpa, foi o prazo, foi a falta de tempo, foi o cansaço, foi fulano. Sabe, é muito confortável a gente acreditar nisso, porque essa narrativa nos protege do desconforto de olhar no espelho e admitir: olha, eu poderia ter feito diferente.
Mas o conforto das desculpas, ele é traiçoeiro. Ele só nos mantém presos no mesmo lugar. O que mudou para mim foi entender que reconhecer minhas desculpas não é fraqueza, é força. Não é sobre nunca sentir vontade de justificar o que não deu certo, mas sim sobre ter as ferramentas para identificar quando isso está acontecendo e escolher um caminho diferente. E eu aprendi essas ferramentas com a vida, na terapia e no aprendizado consciente. A terapia, ela foi o espaço onde eu pude entender que por trás de cada desculpa tem um medo ou uma insegurança que precisa ser enfrentada. E foi ali que eu aprendi a diferenciar o que era uma barreira real do que era uma história que eu estava contando para mim mesma. E o aprendizado consciente veio com o ato de estudar, de observar, dia após dia, os padrões que me levavam a procrastinar, a adiar toda e qualquer mudança, ou a aceitar menos do que eu merecia. Esse aprendizado não é algo que acontece de uma vez. É um processo contínuo da gente parar, refletir e fazer a escolha de agir. Hoje eu sei que as desculpas elas podem aparecer, mas quando elas surgem, eu tenho uma frase muito simples que me guia e que eu falo para mim mesma: pare de falar e faça, porque no final das contas é a ação e não a desculpa que transforma a nossa saúde, nosso trabalho, nossos relacionamentos e no fim a nossa vida. Imagine que você tem uma balança simbólica na sua vida. De um lado são as escolhas que contribuem para a sua saúde e do outro as escolhas que prejudicam. O objetivo é que a balança nunca penda para o lado negativo, afinal somos humanos e perfeição não existe. O segredo está em garantir que na maior parte do tempo suas ações estejam acumulando mais créditos do que débitos. Por exemplo, tomar um refrigerante numa ocasião especial não vai destruir a sua saúde, mas se você fizer isso um hábito diário, os débitos vão começar a se acumular e o impacto ao longo do tempo vai ser significativo. Da mesma forma, ir à academia uma vez por mês não vai ter um impacto transformador, mas o simples ato de caminhar 30 minutos de forma consistente pode trazer benefícios imensos. Outro ponto crucial é que os hábitos saudáveis não nos garantem que a gente está imune contra doenças, mas mesmo a pessoa mais disciplinada e saudável do mundo, ela pode enfrentar desafios de saúde. No entanto, esses hábitos são uma proteção poderosa. Pense nisso como um carro. Mesmo com manutenção regular, ele pode apresentar um problema inesperado, mas um carro bem cuidado tem muito mais chances de durar por anos, sem maiores complicações, do que um que nunca recebe atenção. O mesmo acontece com o nosso corpo. Quando você se alimenta bem, se exercita, dorme o suficiente e evita excessos, você está se fortalecendo e está fortalecendo as suas defesas naturais. Está criando um corpo mais resiliente, mais preparado para enfrentar os desafios inevitáveis da vida. O mais incrível é que não precisa fazer mudanças drásticas para acumular créditos na conta da sua saúde. Pequenas ações feitas de forma consistente, elas têm um impacto extraordinário ao longo do tempo. É como você plantar uma semente. Você não vê o crescimento de um dia para o outro, mas com cuidado e dedicação ela se transforma numa árvore forte e saudável. Então pergunte-se, o que você pode fazer hoje que pode ser um crédito para a sua saúde amanhã? Pode ser algo tão simples quanto beber mais água, dar uma volta no quarteirão ou escolher uma refeição mais nutritiva, porque a soma dessas pequenas escolhas pode transformar completamente o saldo da sua vida. Agora que a gente entendeu como os hábitos têm um poder na nossa saúde e vida de uma forma geral, como é que a gente pode assumir o controle e parar com as desculpas? O primeiro passo é simples e poderoso. Identifique os hábitos que estão sabotando você. Anota tudo. É o cigarro, é a falta de atividade física, são os alimentos industrializados. Lembre-se, isso aqui não é um julgamento, é um diagnóstico. Depois decida o que é que você quer mudar e por quê. Pergunte para si mesmo o que é que eu vou ganhar com essa mudança. Mais energia, eu vou viver mais com a minha família, eu vou poder viajar mais, eu vou poder fazer as coisas que eu quero. Em seguida, você vai criar um sistema de apoio que vai facilitar as melhores escolhas. Então, prepare as suas refeições com antecedência, deixe o seu tênis de ginástica à vista, peça ajuda para quem está à sua volta. E por fim, entenda que vai haver falhas e que está tudo bem. O que importa é recomeçar no dia seguinte.
Lembre-se, a consistência é mais importante do que a perfeição. Na UTI, eu vejo isso todos os dias. Pacientes que tiveram hábitos saudáveis, eles têm recuperações mais rápidas, diferente de quem passou anos ignorando os sinais e enfrenta desafios muito maiores no seu internamento. O corpo, ele não mente, ele reflete as escolhas que nós fazemos todos os dias. O maior aprendizado é que nunca é tarde para começar. Você não precisa mudar tudo de uma vez, só precisa dar o primeiro passo. Então, eu te pergunto, que escolhas você pode fazer hoje para construir o futuro que você merece? Agora me conta, qual pequeno hábito você vai mudar hoje? Escreva nos comentários, eu leio todos eles. Eu tenho um convite especial. Assiste o vídeo aqui do lado, onde eu falo sobre como 1% do esforço diário pode transformar a sua vida. E por fim, eu tenho um convite para te fazer. Entra no nosso grupo do WhatsApp para receber dicas diárias de como transformar os seus hábitos. O link está na descrição desse vídeo. Lembre-se, você não precisa ser perfeito, você só precisa começar. Nos vemos por aí em breve.